Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Eu vou fazer esse vídeo hoje, eu acho que vai ser meio curtinho. Eu recebi um pedido da Jéssica para falar um pouco sobre como que foi me adaptar a morando aqui nos Estados Unidos e morando longe da minha família. Então eu vim pra cá, eu tinha 20 anos e o começo foi mais difícil no sentido assim de me adaptar com a língua, com a cultura americana. Eu lembro que eu ia dormir tipo às 6:30 da tarde. Na hora que os meus patrões chegavam em casa, né, que eu tava livre do trabalho, eu tomava banho, comia alguma coisa e eu ia pra cama, porque eu estava assim, minha mente estava explodindo, minha cabeça doía muito, porque assim, a imersão no inglês é bem intensa. Era uma coisa, assim, falando com os meus patrões, né, com adultos em inglês, podia pedir para eles repetirem, eles falavam assim mais devagar e pronunciavam as palavras mais corretamente, mas eu tava passando o dia inteiro cuidando de criança de 4 e 5 anos e eu não entendia bolhufas do que eles falavam. What are you saying? I think you're gonna die. I'm gonna die? Yes. Why? This is die in the clouds. Don't die in the clouds when you die. I'll die in the couch? Die, no, you could die in the crowds. In the crowds? The crowds. Crowds. What is a crouch? A crowd. A crown? No, crowd. Crowd. You die in the, no, you die, you die in the crowds. No começo, assim, foi difícil me adaptar com a língua, tinha muita dor de cabeça, até assim, quando eu comecei a sair com outras pessoas, ir pra igreja e tal, tinha hora assim que eu tava num grupo de amigos, isso até meses depois, morando aqui nos Estados Unidos. Quando as pessoas estavam falando assim tudo junto, tinha horas assim que eu me desligava, assim, eu totalmente parava de prestar atenção, eu ia pra outro mundo por causa assim, do cansaço mental mesmo. E o pessoal até falava, Bia, você tá bem? Tá tudo bem com você? E era assim, só porque eu precisava de uma folga, assim. Por alguns segundos eu precisava de uma folguinha pra não ficar o tempo todo, assim, prestando tanta atenção em cada palavra que as pessoas falavam. Então, no começo, assim, foi difícil me adaptar com coisas desse tipo. Mas no começo também tudo é tão novo e tão incrível que eu não tive homesick no começo, assim, quando eu vim morar nos Estados Unidos, né? Eu via, antes de eu vir pra cá, assistia muitos vídeos de au pair. E eu via várias delas falando da dificuldade no começo, da saudade da família, do Brasil e tal. E na minha experiência isso foi diferente, assim, no começo eu tava tão maravilhada com esse novo mundo, morando aqui, com as experiências que eu tava tendo, que eu não fiquei, assim, depressiva, com muita saudade do Brasil, da minha família, assim, saudade normal, mas nada assim que tipo, eu preciso voltar agora, não aguento mais. Eu não tive nada disso no começo. No começo eu estava, assim, maravilhada. O começo é bem intenso, mas pra mim, assim, eu estava muito feliz de estar aqui. E eu tava, assim, na minha cabeça de que eu tinha um período temporário pra ficar aqui, né? Tipo, 1 ano ou 2 anos. Então eu queria aproveitar ao máximo. Então eu viajei muito, eu fiz várias coisas, assim, radicais, pular de paraquedas, sabe? Pular do precipício no mar, no Havaí, escalando montanha. Eu fiz umas coisas, assim, bem loucas que eu nunca ia imaginar que eu ia fazer na vida. Porque eu queria aproveitar cada segundo nesse país, né? Então, esse foi o começo, assim, quando eu vim pra cá. Com relação à saudade da família, eu acho que o que me ajuda muito, que faz ficar mais fácil pra eu morar longe, é o fato de que a minha família me apoia demais e me encoraja demais no sentido de eu estar aqui. Eu sei que eles estão felizes com o fato de que eu estou bem aqui, com o fato de que eu gosto da vida que eu tenho aqui, eu amo meu marido, eu amo o lugar que a gente mora. E eles me apoiam muito, eles estão felizes por eu estar aqui. Então, eu acho que se fosse diferente, se minha família estivesse o tempo todo falando assim sobre. Estivesse o tempo todo falando, tipo, por que você nos abandonou? Chorando muito quando eu falo com eles e tudo mais. Aí, além da saudade, eu ia ter aquele sentimento de culpa de estar largando a minha família, né? De que eles não estão bem, que eu estou aqui. Mas o fato de que eles me apoiam me dá uma convicção de que eu tô fazendo a coisa certa, de que eles estão bem, de que eu estou bem. Então, em geral, eu
eu gosto muito da vida que eu levo aqui, eu amo as coisas que eu e meu marido que a gente faz junto, eu amo a nossa igreja, eu amo os nossos hobbies, as nossas aventuras, e o fato da minha família saber que eu estou bem e me apoiar tanto faz a adaptação, faz a morada aqui muito mais fácil. Em geral, eu não fico, assim, deprimida de saudade. Tem poucos momentos, assim, eu vou dizer, geralmente umas 2 vezes no ano, assim, tem os dias que eu tô mais, assim, malzinha, mais com saudade. E aí eu vou, fecho a porta do meu quarto, pego a minha caixinha de memórias. Eu tenho uma caixinha aqui que eu guardo um monte de lembrança. Inclusive, assim, fotos do Brasil, cartinhas que alguns amigos mandaram. Uma cartinha que minha irmã, a Giovana, você mandou isso aqui pra mim. Então, assim, eu pego essa caixa, eu olho, eu volto pra ver essas cartinhas, essas fotos, aí eu choro, desabafo tudo, choro de soluçar, tento fazer isso longe do meu marido pra ele não se preocupar muito. E aí, depois que eu canso bastante de chorar, por uns 30, 40 minutos, daí eu tô meio cansada, às vezes eu tiro um cochilo, às vezes eu só falo pra mim mesma, tá, já deu, né, Bianca? Já chorou bastante, já soluçou bastante, agora bola pra frente. E aí eu coloco a caixa no lugar e meio que passa, assim, eu me sinto aliviada só de ter chorado, assim, de ter colocado aquilo pra fora. E aí passou, e aí eu vou, continuo o meu dia e é isso. Eu acho que pode soar meio estranho dizer isso, mas eu acho que os momentos, assim, que é mais difícil de lidar com a saudade é quando eu vou pro Brasil e eu estou com a minha família. Eu não visito a minha família tão frequentemente porque é bem difícil voar daqui de Oregon pra minha cidade no Brasil, né? Pro Paraná, no Brasil. Geralmente, uma vez a cada 2 anos que eu consigo ver eles. E eu sempre fico muito emocionada quando eu tô indo pra lá, sabe? Dá até raiva porque eu não consigo comer muito bem, porque eu tô tão emocionada. E eu fico, assim, um ano inteiro pensando de que eu vou pro Brasil, que eu vou comer comida da minha avó, de que eu vou comer pastel e tudo mais. E aí, quando eu chego lá, eu não consigo comer muito. Porque eu fico muito emocionada. Mas e quando eu tô lá, eu sei que eu tô lá por um período tão curto, né? Que eu geralmente fico assim, 2 semanas, 3 semanas. E eu fico aquele tempo todo pensando, eu vou ter que voltar, eu vou ter que dizer tchau de novo. E geralmente esses são os momentos mais difíceis. Eu fico muito emocionada, eu fico pensando que eu vou ter que dar tchau de novo, que vai demorar muito pra eu ver eles de novo. Então é meio estranho, mas os momentos assim que é mais difícil é quando eu tô lá. E tem outra coisa também que é meio esquisito, o fato de ter sido uma ruptura tão grande, né, de eu estar no Brasil e de repente eu ir pra um lugar totalmente diferente e eu não trouxe ninguém comigo, né? Que parece que não tem muita continuidade. É uma coisa, eu não sei explicar. Eu só posso dizer assim, que parece que não tem muita continuidade da vida que eu tinha no Brasil pra vida que eu tenho agora. Então, de certa forma, é como se eu tivesse, assim, essas duas vidas. Quando eu volto pro Brasil, é como se o tempo não tivesse passado. É uma coisa muito esquisita, até pelo fato do meu marido estar comigo. Parece que ele não pertence naquele contexto. E quando a minha família veio nos visitar aqui no nosso casamento, também foi um sentimento tão estranho. Eu tava muito emocionada, mas era difícil de cair a ficha que eles estavam aqui. E era muito estranho ter eles aqui, porque, tipo, eles não pertencem nesse contexto. Eles são parte de uma outra vida. Enfim, é um sentimento, é uma coisa muito esquisita que acontece. Eu não sei se as outras pessoas que tiveram uma mudança brusca, assim, também sentem da mesma forma, mas é assim que eu me sinto. De certa forma, eu acho que eu me adaptei bem rapidamente. Pra falar bem a verdade, eu sou meio Maria vai com as outras. Eu acabo pegando costumes e hábitos das pessoas que eu convivo meio que facilmente. Então, assim, tinha coisa que eu não gostava, comidas que eu não gostava quando eu vim pra cá, que eram muito apimentadas, eles comem comida mexicana, comida indiana, com esses temperos fortes, diferentes. No começo eu não gostava. Hoje, elas são parte das coisas que eu como, assim, toda semana, sabe? Quase toda semana eu cozinho comida indiana, curry, essas coisas assim, comida mexicana. E no começo eu não gostava, mas hoje eu adoro, hoje é parte das minhas comidas, é uma das minhas comidas preferidas. Café, eu costumava tomar café com tanto açúcar no Brasil. Hoje eu tomo café sem açúcar nenhum, porque os americanos aqui, geralmente, eles não tomam café assim, tão açucarado, chá tão açucarado. E eu comecei a cortar o açúcar das minhas bebidas, e hoje eu sou acostumada a tomar tudo sem açúcar. Até assim, a família que eu morava quando eu era au pair, eles eram bem
atletas, assim, a minha patroa, ela corria em maratonas e tal. Aí eu comecei a correr, me exercitar muito mais. Então, assim, graças a Deus, eu tinha pessoas com bons hábitos ao meu redor, porque daí eu acabei pegando bons hábitos ou hábitos mais saudáveis, assim. E eu me adaptei mais facilmente, assim. Eu não tinha tanta dificuldade. Tipo, tinha comida que eu não gostava muito, mas não é assim que, nossa, eu odiava, não consigo comer essa comida, tenho que voltar pra casa, sabe? É algo que com o tempo eu me acostumei e passei a adorar. Então eu acho que tem isso também que varia de pessoa pra pessoa. Eu acabo me adaptando de certa forma mais rapidamente. Uma das coisas que foi difícil mesmo me acostumar é com os relacionamentos aqui, né? É bem difícil fazer amizade. Eu ouvi pessoas falando que aqui em Oregon é mais difícil do que em outros lugares nos Estados Unidos de se relacionar. Eu não sei se é verdade, porque eu nunca morei em outro estado. Mas eu sei que, assim, a cultura é bem diferente. As pessoas não são tão calorosas, né? Eles são mais frios. Essa era uma coisa, assim, que foi meio difícil no começo. Melhorou um pouco depois que eu me casei com o Jeff, porque a gente começou a ir numa igreja em que a gente encontrou uma comunidade que as pessoas eram um pouco mais calorosas. E a gente conseguiu se envolver bastante lá, então ajudou um pouco, mas não é a mesma coisa que no Brasil, sabe? Uma das coisas que eu morro de saudade é da cultura brasileira, né? De como que a gente é caloroso um com o outro. E é uma das coisas que o Jeff também, vários americanos que eu converso aqui, que foram pro Brasil, que conhecem a cultura brasileira, eles adoram. Eles amam o Brasil, assim, de paixão, são obcecados. Várias pessoas que eu conversei, eles falaram que eles até fizeram a aula de português, porque eles foram pro Brasil e eles amaram tanto a cultura, a língua, que eles queriam aprender o português depois. Então, isso é uma coisa legal. Eu acho que eu comecei a ter uma apreciação muito maior pela minha cultura brasileira do que eu tinha quando eu tava no Brasil. Tem tantas coisas, assim, que eu achava que era natural dos seres humanos, e quando eu vim pra cá eu descobri que não, é uma coisa natural dos brasileiros, é uma coisa cultural, né? E aí eu comecei a gostar muito mais, assim, da minha cultura, ficar até mais patriota do que eu era, né, quando eu tava lá. Mas, em geral, essa é a minha experiência, e é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e a gente se vê na próxima. Tchau!